Amém? Vamos estar lendo então. Júnior, você consegue botar aí para a gente? Então, versículo 1. Êxodo 20, de 1 ao 21. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe aqui no telão. Diz assim: então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações do que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seu escravo, seu servo, sua serva, nem seu animal, nem o seu estrangeiro, nem os que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e faz dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo viu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Podem assentar, queridos. Queridos, quando você analisa esses 10 mandamentos, ou decápolo, a gente observa, dependendo do olhar que você vai ter, dependendo do teu coração, que se prostra a ler, a entender esse conjunto de leis, você poderá entender que Deus, ele não criou essas leis no intuito de, vamos assim dizer, de melhorar a sua performance, tá? Deus, ele não precisa disso. Vamos partir do princípio, e quando eu falo princípio, eu não me refiro de algo que inicia, mas sim daquilo que é inegociável, tá certo? Daquilo que é regra, é lei, é realidade, é inegociável. O princípio é sabermos que Deus é Deus. E quando você começa, isso acontece muito comigo nos meus pensamentos, quando nós começamos a ter uma ideia macro acerca do universo, você começa a olhar o planeta Terra dentro do conjunto de outros planetas do sistema solar, e você vai ampliando isso, vai ampliando, você vai ver a Via Láctea, e você vai ampliando, então você fica apavorado, porque a planeta Terra, numa visão macro, não passa de um grão de areia, não passa de um grão de areia neste universo cósmico. Então Deus, que criou tudo isso, ele teria mais do que direito, mais do que poder, de acabar com tudo, destruir tudo, e se quisesse fazer tudo de novo.
Mas a Bíblia fala, querido, a Bíblia relata que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente precisa entender, partir do princípio que Deus nos ama, Deus te ama. E o conjunto de leis que ele preparou lá para Israel, naquele tempo, quando o tirou do povo do Egito, foi por amor a Israel, foi para tratar de Israel, em pequenos detalhes, mas de muita importância, para que o ser humano, as pessoas pudessem sobreviver, pudessem ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de realizações. O decálogo foi preparado para o homem, para a felicidade do homem, para o bem-estar do homem. Não foi para que Deus sentisse, eu sou tal, isso vai massagear o meu ego. Não, queridos. A gente precisa entender que Deus, tudo que fez foi por amor a mim e por amor a você. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi muitos crentes reclamar dos 10 mandamentos. Porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque é assim, porque é assado. E começa a questionar um monte de coisa, porque isso vem de pessoas que eu acredito, no meu entendimento, não tiveram ainda uma experiência de amor de Deus. Se deixar se envolver por esse amor. A forma com que nós vamos olhar, a maneira com que nós vamos apreciar as leis de Deus, tem a ver diretamente, queridos, com a experiência que nós temos com Ele. Nós podemos observar que, por Davi ter uma experiência profunda e íntima com o Senhor, ele declarava, ele escrevia os salmos, ele relatava, ele falava acerca de algo, de alguém que tinha um relacionamento com Deus e amava a Deus, e reconhecia esse relacionamento, reconhecia esse amor. E nós precisamos hoje entender esse amor. Então, no primeiro mandamento, quando ele diz aqui, que nós devemos colocar a Ele e amar a Ele sobre todas as coisas, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu esposo, da sua esposa, acima dos seus filhos, acima de tudo você deve amar a Deus. E o que isso implica? Ele parte do princípio, queridos, que quando você realmente ama e prioriza Deus na sua vida, você vai conseguir realizar e cumprir todos os demais mandamentos. A motivação que Deus quer que você tenha com Ele parte do princípio do amor, do reconhecimento, da gratidão. Se a sua vida está estagnada espiritual, se você não consegue romper no mundo espiritual, se você tem problemas de avançar na área espiritual, talvez, querido, você não está entendendo a profundidade do amor de Deus para com você. Obrigado, meu querido. Talvez você não está compreendendo a obra, você não está entendendo o quanto Deus te amou e a profundidade disso. Talvez você tenha tido dificuldades. E amar a Deus sobre todas as coisas, que vai nos impulsionar a tomar atitudes que agradam a Deus. E outra, nos privam de estarmos capturados e aprisionados na mão do inimigo. Eu já contei aqui essa experiência dessa pessoa que já esteve em nosso meio, saiu, até por causa disso, que tinha uma situação em casa com o filho levou uma mulher para dentro de casa, uma namorada, e quando ela me falou isso, olha, você está colocando o seu lar sobre um domínio do inimigo. E a pessoa ficou brava comigo, mas por quê? Porque você está abrindo legalidade para uma situação dentro do seu lar de fornicação, de promiscuidade. E isso vai abrir uma brecha muito grande e vai tirar sua autoridade espiritual sobre o seu filho. E a pessoa não aceitou. Não, meu filho é meu filho, meu filho é meu filho, meu filho é meu filho. Amou mais o filho do que Deus. Por que Jesus, ele é muito taxativo, fala, aquele que não largar pai, mãe, esposo, esposa, filho, parente, negócio, tudo por amor a mim, não é digno de mim.
Mas Deus é mau assim? Deus é ruim? Não, não, queridos. Ele está fazendo por zelo, por cuidado, porque a partir do momento quando você coloca Deus acima de todas as coisas, você vai ter um posicionamento. Você não vai se deixar contaminar pelas influências e circunstâncias ao seu redor. Quantos têm negociado a sua santidade por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filhos, por causa de pai, por causa de mãe? Que o diabo não vai deixar barato, ele vai atentar exatamente naquelas áreas que você é frágil, que você valoriza, que ele vê o que é mais importante do que Deus na sua vida. Então, se você não colocar Deus, os princípios de Deus, em primeiro lugar e ser radical quanto a isso, você vai ser acometido de erro, de falha e morte. A gente vê o caso de Ananias e Safira. Os dois planejaram de vender um bem e levar parte e dizer que o que vendeu, pelo valor que vendeu, é o que estava trazendo. Então, quando Ananias entregou a oferta, o Espírito Santo revelou a Pedro, Pedro falou assim: por que você tenta enganar? E ali ele morreu, certo? Ali ele morreu. Passando um espaço de 3 horas, veio Safira, sua mulher. E Pedro fez a pergunta: é verdade que vendeste a propriedade por tanto? Se ela lhe tivesse se quebrantado, entendido que ela deveria ser honesta e ser verdadeira, não, infelizmente não foi isso, não. Nós negociamos, nós vendemos por tanto, mas apresentamos só tanto. Ela não teria morrido, mas ela tinha feito um pacto com o marido, e ela disse: sim, foi por tanto. E Pedro fala assim: eis à porta aqueles que levaram o teu marido, e te levarão também. E ela, caiu morta no chão. Isso já no Novo Testamento. Você já pensou se Deus trouxesse essa radicalidade hoje? A gente faria mais culto fúnebre do que culto de celebração. Porque o que nós temos visto hoje de crentes negociando as verdades de Deus, os princípios de Deus, porque ama fulano mais do que isso, porque tem gente amando mais o companheiro, amando mais um namorado, amando mais a namorada, amando mais uma pessoa estranha que está se relacionando há 3 meses, 6 meses, do que o próprio Deus. Isso é um absurdo. Essas pessoas não são dignas do Senhor, porque não priorizam o amor de Deus em suas vidas. Eu estou me atentando mais a esse ponto, esse mandamento, porque, ao meu ver, é o principal. Jesus falou, e disse lá em Marcos: olha, quais são os 2 mandamentos? Os 2 mais importantes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E o segundo: o teu próximo como a ti mesmo. De todos os mandamentos, de todos os preceitos, de todos os estatutos, se resume em essas 2 práticas: eu amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim, não mais do que eu. Hoje nós temos um problema sério das pessoas amarem mais alguém do que a si mesma. Isso se chama codependência, e nós temos lidado demais isso com pessoas que abrem mão da sua vida, abrem mão do seu viver, abrem mão do seu bem-estar para agradar o outro, para viabilizar um direito ou uma conformidade, um prazer para o outro, ainda que aquilo traga prejuízo para mim, mas eu faço porque eu não amo. Isso aí é mentiroso, isso aí é uma máscara para esconder a codependência daquela pessoa para com aquela outra pessoa. Então nós precisamos amar a pessoa como a nós mesmos. E Jesus disse que realmente todo o conjunto de leis, toda obediência a Deus se resume nesses únicos 2 mandamentos. Ou seja, melhor dizendo, essas 2 práticas. Então, em seguida, ele diz que o homem não deve criar para si imagens de escultura. Por quê, queridos? Tanto criar imagens como idolatrar alguma situação. Ídolos, pessoas, animais, objetos, não têm poder místico
não são dignos de ser adorados, não podem receber nenhum tipo de anúncio, de clamor, de receptividade, de súplica, porque não são deuses, não têm poder. As pessoas podem até fazer, mas não é verdade. Só Deus é Deus, só Ele é o único e digno de ser adorado. Acabou, porque Ele foi o único que criou todas as coisas. Então as pessoas, pela ignorância, pela falta de entendimento, muitas vezes por uma informação familiar, começam a adorar pessoas do passado, os apóstolos, começam a adorar pessoas da família de Jesus, começam a adorar objetos, começam a adorar animais, começam a adorar uma série de coisas, achando que isso ou aquela outra, ou porque fez isso, porque fez o outro, é digno de receber adoração. Queridos, é umas coisas assim absurdas, e que não tem respaldo bíblico. Por isso que a palavra de Deus ela é importante, porque ela vai nos instruir, nos auxiliar contra essas mentiras que o mundo tenta implantar. Sabe para quê? Para afastar as pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus. E quando você elege alguém como um Deus na sua vida, como aquele que vai te ouvir, que vai te responder, você está ignorando, você está invalidando a supremacia de Deus na sua vida. Não, mas eu também creio em Deus. Pode crer. Crê até o diabo crer. Pode crer. Mas não traz efeito nenhum, não traz mudança nenhuma. Até o Salmo, se eu não me engano, que Salmo que é? Me explica, me ajuda aí. Salmo 119? Não, 119 não. Salmo acho que 139, né, que fala que se torne como eles, todos que, né, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não palpam, tem pés, mas não andam, tornem-se semelhantes a esses, todos aqueles que o adoram. Quem é? Quem pode responder? Me ajuda aqui, eu me esqueci agora, acho que é 135, uma coisa assim, é Salmos, 115, isso aí, obrigado, 115, então queridos, preste muita atenção, torne-se semelhantes a eles todos que o adorem. Você vai ser cego, você vai ser surdo, a sua palavra não tem peso no mundo espiritual, você vai ser inerte. Cego quer dizer, não é cego visual não, cego de entendimento, surdo que você não vai ouvir, você não vai compreender, não vai ter discernimento. Então isso é muito importante. Outra coisa, o terceiro mandamento, queridos, é o terceiro mandamento que os crentes mais acham que cometem, pecado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabia que esses jargões, que eu botei até aqui, ó. Ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Jesus na causa, pelo amor de Deus. Tudo isso é pecado? Você sabia que isso é pecado? Você tem consciência que isso é errado? Isso, no conceito e na cultura judaica, é blasfêmia, é profanação. Você não pode tomar o nome de Deus em vão para jargões. Acontece uma coisinha, meu Deus! O que você está fazendo? Vamos analisar aquela expressão. Você está trazendo o nome de Deus, o poder de Deus para uma coisa, você está equiparando o que você teve de espanto, o que você te surpreendeu com o poder de Deus, com o nome de Deus. Quando você fala assim, Jesus na causa, você está inferiorizando, vulgarizando o nome do Senhor, que recebeu todo o poder e toda a autoridade, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome poderoso de Jesus. Então quando você fala assim, Jesus na causa, até rindo às vezes, brincando, falando uma coisa, que você está vulgarizando. Eu tenho certeza, meu amado, minha amada, eu tenho certeza que não é essa a sua intenção. Eu tenho certeza que não é essa a sua intenção, mas entenda que no mundo espiritual, o que está ocorrendo é exatamente isso, é a vulgarização do nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder.
As pessoas falam as coisas, queridos, sem imaginar, sem entender, não compreende nem o poder e a autoridade que está no sangue de Jesus. Mas criam jargões no mundo gospel e você acaba entrando. Tudo bem, né? O que tem a falar? Mas, querido, entenda, é o pecado dos 10 mandamentos, é o pecado que crentes mais cometem e mais são acusados. O que nós acabamos de ler aqui? Que Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele indevidamente ou em vão. Para pensar. Júnior, por gentileza, bota esse versículo de novo. Eu acho que deve ser o 23, mais ou menos, ou 20. Vamos, só para a gente poder entender nas palavras do próprio Deus. Não foi eu que botei isso não, tá? Foi o próprio Deus que disse. Vê para mim, por gentileza, aí. 27. 23 aqui. Não, 27. É isso aqui, é 7, desculpe, é 7. Ó. Não use o nome do Senhor, seu Deus, em forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. É Deus quem fala isso, querido. É Deus que registrou, foi o próprio Deus. Então nós precisamos, para vocês entenderem, o judeu leva isso tão a sério, ele leva isso tão a sério, de uma seriedade tão grande, que eles não falam no nome de Deus de qualquer maneira, só em oração, só na oração. Claro, oração você tem que falar, mas normalmente no relacionamento não. E quando o escriba que escrevia as leis, o escriba, ele vinha escrevendo o Torá, vinha escrevendo alguma parte das leis. Quando ele se deparava com o nome do Senhor, Yahvé, Javé, quando ele se deparava, ele trocava a pena, que era um pedaço de isopo, uma madeira com um pouquinho de preparado para escrever. Ele trocava aquela pena, ele tinha uma pena de ouro, ele tinha uma caneta de ouro, ele molhava aquela caneta e antes de escrever o nome do Senhor, ele orava 7 vezes a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, para depois escrever o nome Yahvé. Ele só escrevia Yahvé e botava a pena de ouro lá e trazia novamente a pena comigo e continuava a leitura, a escrita. Tamanha era a reverência com o nome do Senhor. Se você quer o poder e autoridade sobre a sua vida com o nome do Senhor, se você quer ter autoridade sobre orar pelos enfermos no nome do Senhor, se você quer ter autoridade de Deus para orar por situações na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor, se você quer ter autoridade sobre os demônios das pessoas, seja da sua casa, de parentela, de conhecidos, em nome do Senhor, zele pelo nome do Senhor na sua vida. Não abra sua boca e fale do nome de Deus, Jesus, seja quem for, em vão. Só fale para testemunhar, só fale para orar, só fale para contar as bênçãos de Deus, mas nunca use o nome do Senhor em jargões. Mas, queridos, eu falho às vezes, e, pelo amor de Deus, às vezes eu dou um vacilo, a gente vacila isso. O que eu estou equiparando o amor de Deus? O sacrifício de Cristo no Calvário. É uma situação hipotética, uma situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. A outra coisa, descansar no 7º dia, dedicar esse tempo a Deus. Um dos conceitos pelo qual, isso tudo porque Deus nos ama, e se Ele faz isso é porque Ele quer que você tenha poder, voltando ao 3º mandamento, Ele quer que você use o nome dEle com poder e autoridade. Então para isso você tem que guardar. Vamos agora para o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Naquele tempo, queridos, pelo tempo de escravidão que eles passaram, eles não tinham domingo, feriado, não tinha dia santo, eles trabalhavam todos os dias, sem descanso, constantemente. E o mundo daquele tempo, isso era uma prática muito normal, trabalhar todos os dias. Porque as funções diárias é que garantiam sobrevivência. E Deus sabia que isso iria trazer prejuízo, principalmente aqueles que se encontrariam sobre escravos, sobre uma condição de pagar, pela sua situação financeira, era algo normal naquele tempo. E Deus criou isso, queridos, porque Ele deseja o melhor na sua vida.
Ele sabe que o teu corpo, ele é limitado, ele precisa de descanso, precisa de reposição energética, ele precisa repousar, para que você goze de saúde física. Agora, a partir do quarto mandamento, nós começamos a ver um cuidado de Deus com o seu corpo, com seus relacionamentos interpessoais e com você mesmo. Os 3 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Ele. E agora ele começa a abranger o relacionamento entre homens interpessoais e com você, com o seu corpo. O quarto mandamento, ele está cuidando do seu corpo, está impondo, você não vai trabalhar no dia do descanso. E não é o sábado, propriamente dito, o dia sábado, tem que ser sábado, não pode ser outro dia. Não, isso é uma mentira. Tem religião que prega isso. Isso é uma mentira. O sábado é dia de descanso. O teu sábado pode ser uma segunda-feira, o teu sábado pode ser uma terça-feira, o teu sábado pode ser qualquer dia, desde que você cumpra o que é determinado por Deus: descansar. Ou então você quer dar aquele jargão: não, enquanto descanso eu vou carregar pedra. Já ouviram esse ditado? Isso está errado. Se é descansar, é descansar. É o dia que você separa para adorar a Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho de escala e minha folga é terça-feira. Não tem problema, querido. Use a terça-feira para você descansar, e seja nesse dia, ainda que não tenha culto na igreja, se tiver você vai, mas se não tiver você separe, né, um período do dia para você ler a Bíblia, para você ter o seu momento com Deus, para você fazer o seu culto pessoal a Deus. É o dia que você tem para descansar e para adorar a Deus. Seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa. Não importa. Hoje nós temos domingo porque isso, né, criou-se por uma praxe, criou-se por uma regra no mundo cristão, e elegemos o domingo, que é o primeiro dia da semana, apresentamos a Deus, né, primeiramente a Ele todas as coisas. Então, os judeus é o último e nós somos o início. Não interfere em nada. O que Deus quer com o propósito do descanso, do sábado, né, vamos dizer, é descanso físico e um dia para que você se volte para Ele, que você tenha um momento de edificação, um momento de comunhão, um momento de prestar culto a Ele. É isso aí. Essa é a intenção. Eu sei que muita, não, mas não pode estar aqui escrito. Olha só, isso foi para o judeu. Foi para uma estrutura organizacional de uma cultura naquele tempo. Tem que ser exatamente no sábado. Se não for no sábado, está pecando. Tem que ser exatamente no sábado, porque foi determinado por eles o sábado, dia de descanso. Então, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Nós hoje, de uma certa maneira, nós invertemos. Nós estamos apresentando as primícias a Deus, mas estamos também descansando de uma semana anterior, 6 dias de trabalho. Então, nós precisamos entender isso com muita maturidade, porque tem um grupo aí falando aí, não gosta nem de se relacionar com a gente, porque diz que a gente vai receber a marca da besta, porque a gente não separa o sábado. Absurdo. Mas, fazer o quê? Eu tenho plena consciência que eu não estou pecando, eu tenho plena consciência que eu estou procurando agradar a Deus e separar esse dia para um momento de Deus, um momento de descanso, um momento de interação. Entendeu, queridos? Isso que é importante. Bom, o 5º mandamento, queridos: honra teu pai e tua mãe. Esse é o único mandamento com promessa. Olha só, Deus voltado para o seu estado físico. Ele fala o quê? Para que te prolongue os teus dias sobre a terra, para que você viva bem, para que você seja abençoado. Um filho que honra seu pai e sua mãe, ele vai ser um bom marido. Uma mulher, uma filha que respeita e honra seu pai e sua mãe, ela vai ser uma boa esposa. E ela vai entender princípios de autoridade. E ele vai entender princípios de amar, de respeitar, de honrar. Queridos, todas as leis de Deus, elas estão interligadas com um propósito maior, que se nós formos analisando, nós vamos vendo, poxa vida, então se eu sou um filho que obedece, que respeitei, que honrei, independente de quem foi meu pai, independente de quem foi minha mãe, mas eu atentei para aquilo que o Senhor disse para mim: honra o teu pai e tua mãe. Acabou, ele não disse, não, honra o teu pai, que é um bom chefe de família, que leva você para passear, que compra sorvete, dá brinquedo para você todo ano. Não, não é isso que está escrito ali.
Teu pai pode ser um safado, sem vergonha, ordinário, adúltero, ladrão, não está presente no lar. Não importa, queridos. Separado do seu pai, separado da sua mãe, não importa. Honra a teu pai e tua mãe. Independente do que ele seja, independente do que ele é, independente do que ele faça. Ele é teu pai, autoridade espiritual, ainda que ele não seja digno de ser espelhado, mas honre-o. Honre-o. E quando ele se trata disso, querido, ele está falando de um tratamento interior. Não permita sentimentos de mágoa, de tristeza, porque papai não fez isso, porque mamãe não fez aquilo, porque eu apanhei muito, porque eu fui muito xingado, porque eu fui abandonado, porque queriam mais de mim do que o outro. Queridos, não permitam isso no coração de vocês. Isso é contaminação. Por isso que Deus, ele dá ordens, e não fica entrando muito em detalhes, né? Vocês já pensaram, presta atenção, se nas leis, né, nas leis secundárias que a gente vê de ações práticas, o Senhor quando mandou lá, não, vocês não vão poder comer carne de camelo, comer carne de animais com fendas repartidas no meio, coisa da papá. Porque, gente, olha só, você não pode comer, que essa carne é altamente gordurosa, essa alta tem grande teor de gordura, de possibilidade de dar uma congestão em vocês, porque, já pensou se Deus fosse explicar isso? Ele simplesmente fala, não vai comer carne assim, 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 assado, acabou. Então não coma, obedeça, não fique questionando, não fique querendo, por que Deus, queridos, Deus fez o melhor para você, tome posse disso e acabou, não fique questionando. Hoje a gente entende, a gente compreende, pelos estudos, a gente compreende hoje por que Deus determinou algumas coisas, por que Deus instituiu algumas práticas. Pode até alguém não ter entendido naquela época, mas hoje nós entendemos melhor. Como hoje existe coisas que a gente não entende porque que Deus está pedindo, mas com certeza o que Deus quer extrair de cada um de nós é obediência. Não, só vou obedecer se eu entender. Então, meu filho, vai para o inferno desobediente. A gente precisa entender que esse Deus, o que Ele falou, o que Ele pediu, o que Ele determinou, é para o meu bem e para o seu bem. Não é para o bem de Deus, queridos. Deus não precisa disso. Deus já tem um império, já tem um reino, muito antes do que nós. O mundo espiritual é muito mais verdadeiro, real, do que o nosso físico. O nosso tem um tempo de existência. O mundo espiritual é eterno. Então vamos lá. O sexto, não matar. E aqui a palavra é não assassinar, porque não se requer simplesmente só o fato de matar, mas é o fato de assassinar. O que está a diferença? Qual a diferença? Porque Israel matava, né, muitas pessoas em guerras, em batalhas, por uma determinação de Deus, por causa de domínio. Era um mundo daquela época voltado para isso, né, com especificações de domínio, de roubar domínios, né? No caso, o povo de Israel foi saqueado do domínio, então eles tinham que, pelas guerras, o avançar das guerras, poder reconquistar aquilo que Deus determinou. Davi matou muitas pessoas em batalha, mas quando Deus diz para Davi que ele não iria construir o templo, porque existia sangue nas mãos dele, ele não estava se referindo ao sangue das batalhas. Ao que Deus está se referindo? Quem sabe? A morte de Urias. Muito bem. Por quê? Porque aquela morte, ela foi um assassinato, algo premeditado, algo contra, algo pessoal, algo para tirar vantagem ou para se ver livre de uma situação. Quando para ficar livre de uma situação, eu procuro a morte de alguém, e eu posso matar uma pessoa sem sequer assassinar aquela pessoa. Quando eu desprezo aquela pessoa também, quando eu digo com palavras, queridos, já houve um ditado que diz que palavras ferem mais do que uma facada.
palavras ecoam na vida de uma pessoa para o resto da vida dela. Então, às vezes, você libera uma palavra que fere, que machuca muito mais do que se você desse uma facada naquela pessoa. Você mata uma pessoa, muitas vezes, por uma atitude. Então, vamos ampliar um pouquinho mais essa visão de entendimento de matar, de não somente tirar a vida, mas matar através de palavras, de atitudes, criando um problema, uma dor, criando um sentimento ruim, prejudicando a vida de alguém. Mas a gente precisa entender que matar, no caso, assassinar, é tirar a vida, é roubar a vida por interesse próprio, por uma questão própria, particular. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Não cometer adultério. E o adultério, queridos, como ele fala, até eu botei aqui, eu escrevi aqui algo sobre isso. O 7º mandamento é sobre a importância do matrimônio. O adultério também pode acontecer no coração. Quem deseja uma mulher já está cometendo adultério. Onde há o desejo sem controle, dá-se o início da promiscuidade, o ato segue facilmente. O que é isso? Quando Jesus ele aborda, ele fala assim, olha, eu digo que você não adultera, mas não somente adultério, porque aquele que pensa e deseja uma mulher em seu secreto já comete adultério. Por que Deus está voltando isso? O matar é um relacionamento e consequência disso na sua vida. Você tira a vida de alguém e você cria problema na sua vida, assim bem como você mata alguém por palavras, você também gera um problema, um peso espiritual. O adulterar, queridos, não é somente o fato de você estar casado e adulterar, mas é o fato de você criar uma vida de promiscuidade. O que é promiscuidade? Promiscuidade é você ter vários relacionamentos. Queridos, isso é um caso muito sério dentro do mundo, mas também hoje dentro da igreja. Hoje nós vemos as pessoas se relacionando aos montões. Quando uma pessoa chega a se casar, ela já relacionou com 20, 30 pessoas na vida dela. Ela já entregou o corpo dela a relacionamentos fora da cobertura da bênção de Deus, desobedecendo um princípio, brincando, negociando, se satisfazendo com seus corpos, quando a Bíblia diz que os nossos corpos foram criados para a glória de Deus. Os nossos corpos, queridos, é para a glória de Deus, e não é para relacionamento prazeroso. Claro, pastor, é claro que nós vamos, ao casar, nós vamos ter aquele momento prazeroso com a nossa esposa, o marido, aquele momento do casal. Isso Deus quer e deseja, mas debaixo de uma aliança, debaixo de algo que Deus determinou e da forma que Deus determinou. Você pode observar que tudo aquilo que é prazeroso, que Deus determinou, o prazer de comer, o prazer do sexo, o prazer de outras coisas que você sente bem, que é uma liberação de citonina, Serotonina, tá? Então, queridos, isso aí, tudo que se de bem-estar, tudo que você sente prazer em praticar, foi desvirtuado, contaminado, prejudicado, quando o homem pecou. Mas Deus deu ao homem o prazer de você comer, o prazer de se alimentar, o prazer do sexo, e outros prazeres. Isso é normal, isso é comum, isso não tem nada de mais. O pecado, a distorção está quando isso é praticado indevidamente, erradamente, que compromete a sua vida, compromete a sua saúde, compromete o seu relacionamento com Deus e abre um portal, uma brecha para que o diabo use a sua vida. E é uma coisa muito doida, queridos, uma coisa muito doida. Quando você vê alguém se relacionando com uma outra pessoa, essa pessoa podia ter um comportamento, uma atitude, uma forma de pensar. Quando ela se relaciona com uma pessoa que é totalmente oposta, uma pessoa que é tendenciosa a suicídio, tendenciosa à rebeldia, tendenciosa a uma série de coisas, aquela pessoa que tinha uma vida tão regrada, tão bem estruturada, ela passa a ser igual àquela.
Sabe por quê? Porque aquela influência pela prática errada influencia esse aqui. A transferência no ato sexual fora da cobertura de Deus é maldição. É maldição. É maldição. Aquele ato sexual. Isso não existe, queridos. Num relacionamento fora da cobertura de Deus, esse amor todinho, isso é errado. Isso é maldição. São demônios que assistem aquele ato. Sabe por quê? Porque contraria os princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu amo tanto, nós temos uma história de amor tão linda, e nós dois juntinhos para o inferno, de mãos dadas, porque contraria a vontade de Deus, está fora da cobertura de Deus. E qual o princípio da bondade de Deus nisso aí? Para que o inimigo não encontre oportunidade de lançar sobre a tua vida maldições. Por que você acha que nós lemos aqui que o Senhor visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem o Senhor? Porque há uma transferência de maldição de geração para geração, através de atos promíscuos, através de coisas erradas, de legalidades que são dadas, são abertas. Então nós precisamos entender o que Deus tem falado, o que Deus quer é zelar e preservar, evitar você. Quer ver uma coisa muito simples, você vai me entender, você que é pai, você que é mãe? Quando um filho quer uma coisa, quer ir em algum lugar, ou quer fazer algo, e você sabe que aquilo não pode, aquilo vai ser prejudicial, que aquilo não pode, a criança não pode fazer aquilo, não pode ir naquele lugar, aí você fala que não. E ela chora, ela esperneia, ela faz malcriação, ela deita no chão, ela roda, porque ela não entende. A criança não entende porque você negou, porque você não permitiu. Mas você, por zelo, por cuidado, você toma aquela atitude porque você ama o seu filho, você ama a sua filha, e você não quer ver o seu filho, sua filha prejudicado, tendo aquilo ou indo para aquele lugar. Então você toma uma decisão radical, não vai, não pode. A mesma coisa acontece com a gente. Deus fala, não faça isso. Você fica fazendo pirracinha com Deus. Eu vou fazer. Então faça. Prejudicado é você. Você não vai prejudicar Deus em nada. Prejudicado é você, só você. Depois corre para Deus, querendo que Deus a conserte, que Deus arrume. Então a gente tem que pensar nessas coisas, queridos, é muito importante. A outra coisa, o oitavo mandamento, é não roubar. Há uma diferença entre roubar e furtar, mas todos os dois se enquadram na questão de você tirar de alguém algo que lhe pertence. A questão de furtar é quando não há uma ação nociva. Você furta o quê? Quando alguém rouba um celular, quando alguém furta um objeto, chega aqui, pega o óculos, leva embora, não criou lesão, não criou intimação, não criou ameaça, não criou prejuízo à pessoa. A pessoa não foi intimidada a dar o seu pertence. Isso se chama furto. Roubar está sobre uma esfera de intimidação, de ameaça, de coação. Eu chego com um revólver, chego com uma arma e me dá isso aqui, passa teu carro, me dá tua carteira, uma arma, ou começo com xingamento, ou começo com ameaça, se você não me der isso, eu vou fazer isso, eu vou sequestrar o seu filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou te prejudicar. Então é um roubo acerca de coação. Roubar é isso, é tirar, tomar a propriedade de alguém sobre coação, isso é roubo. Mas fora isso, queridos, roubar também, a gente pode entender, dentro dessa classificação, quando nós não atribuímos o direito de outra pessoa. Quando nós não damos o direito da outra pessoa. Até eu botei aqui uma coisa muito interessante, eu botei aqui, o oitavo mandamento está relacionado ao crime, o furto e o roubo.
Roubar não é apenas tirar os bens de uma pessoa. Roubar também é não pagar o salário devido ou pedir emprestado sem devolver. Quem furta comete injustiça. Você pede emprestado e não paga, isso é roubo. Isso é roubar. Vamos dizer melhor, furtar, não roubar, dentro daquilo que eu expliquei. Você está furtando. Se você pega emprestado com alguém e você não devolve, você está violando o 8º mandamento. 8º? Não. É o 8º mandamento. Você está violando o 8º mandamento. Os nossos compromissos, queridos. A não ser que você chegue assim, você me dá? Você pode pedir. Se a pessoa que te der, você está livre. Agora você, não, me empresta. Ah, me empresta que eu te devolvo tal dia. Me empresta que eu te pago tal dia. E você não paga, você não devolve, você está furtando. Porque não houve uma negociação, não houve algo bem esclarecido. A pessoa te emprestou o dinheiro no entendimento que você iria devolver. Às vezes a pessoa até não podia, mas como ela tinha aquele dinheiro para depois, mais tarde, e pelo que você falou, ela se baseou, ela acreditou, não, tal dia ela vai me devolver, vai dar para me pagar minha luz, vai dar para me pagar isso, aquilo, outro, e se você não paga, você compromete aquela pessoa. Então o 8º mandamento está se referindo também nessas questões, quando, por exemplo, eu quero explorar, eu não pago o salário devido, eu não reconheço o trabalho de alguém, eu não valorizo o trabalho de alguém, eu pago ou compro alguma coisa e não pago. Quanta gente, queridos, é um absurdo, pega carro aí, sabe que não vai ter condição, mas pega carro, fica andando, e depois vem a ordem de busca e apreensão, e fica andando com o carro, dando sorte, para de repente não passar nenhuma blitz, porque ninguém vai vir na casa para tomar o carro, fica esperando bater numa blitz. Aí fica fugindo de blitz, que absurdo, uma coisa assim absurda que as pessoas pensam. Nós estamos num país, querido, onde o roubo, onde a mentira, onde a corrupção é algo comum, normal. E nós, como povo de Deus, eleitos por Deus, patriotas de uma nova pátria, que não é esta, nós não podemos nos assemelhar nesse comportamento que o mundo tenta imprimir na nossa vida, principalmente a sociedade brasileira. A gente não pode se envolver com esse tipo de situações, a gente tem que ficar muito atento. 9º mandamento: não dar falso testemunho. Você já pensou quando você levanta uma calúnia contra alguém? Quando você faz um comentário que vai prejudicar a vida, a carreira, a felicidade de alguém? Quando alguém depende de uma confirmação, depende de algo da sua parte, depende de uma palavra de verdade, você dá um falso testemunho. Você sabia que Jesus, ele só foi condenado por causa de 2 testemunhas que foram pagas para falarem que Jesus havia blasfemado contra a lei de Moisés? Você sabia disso? Naquele julgamento que teve na casa de Caifás, eles não podiam acusar assim. Alguém teria que ser levantado. Os julgamentos naquela época eram assim. Olha só, presta atenção, o julgamento naquela época era assim. Uma pessoa só era condenada se 2 testemunhas se levantassem e falassem a mesma versão do delito daquela pessoa. Então, 2 homens foram contratados pelo Sinédrio para dizerem que ouviram Jesus blasfemar contra a lei de Moisés. Isso era réu de morte. Mas o texto lá em Levítico diz também que se uma pessoa se levantasse a favor, desmentindo as 2 testemunhas, o testemunho desse era verdadeiro e a pessoa era absolvida. Agora você sabe por que Pedro chorou amargamente. Porque ele tinha a palavra que poderia dar liberdade a Jesus, e ele omitiu. E ao invés disso, ele disse que não conhecia aquele homem. Vocês estão entendendo a importância da gente estudar, da gente compreender o impacto? Não foi só o fato por ele ter negado,
Não foi só o fato por ele ter negado, foi o fato por ele saber entender dentro da lei judaica que ele poderia ter absolvido Jesus daquele julgamento pelo testemunho dele. Ele poderia, não é mentira, tudo que ele falou está nos autos, ele falou com essa intenção, falou assim, coisa e tal, ele em momento nenhum ele blasfemou contra a lei de Moisés. Aquela palavra seria ouvida e aniquilaria as duas testemunhas. Isso é lei judaica. Então, quer dizer, imagina só o coração de Pedro em saber, porque estava ali, ele poderia ter dado um testemunho positivo, ele foi uma falsa testemunha. O resultante daquilo na vida dele. Cuidado, meu amado, com a boca, com a palavra que sai da sua boca. Cuidado com o que sai dos seus lábios. Deus está contemplando tudo que sai dos seus lábios, tudo que você está olhando, tudo que você permite entrar pelos seus ouvidos. E essas coisas vão influenciar diretamente no seu comportamento, no seu critério de seleção, nas suas opiniões, nas suas atitudes. Fique atento quanto a isso. E o último, não cobiçar. O 10º mandamento nos exorta quanto à inveja. Cobiçar é querer ter algo que outra pessoa tem, tirando dela. A cobiça é fruto da insatisfação e leva à inveja, ao ódio e a muitos atos egoístas. A Bíblia nos ensina a viver contentes com o que temos. Apenas em Jesus encontramos verdadeira satisfação. Querido, seja alegre, satisfeito com o que você tem. Mas ainda que você não tenha tudo que você almeja, ore a Deus, seja fiel a Ele, não fique com inveja. Seu irmão tem, se outro tem, se você não tem, seu irmão tem um tipo de carro, você tem um, se você não fique pensando nisso, seja fiel. Jesus falou que se você buscar o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. Isso é uma promessa feita por um Deus que é fiel. Então faça a tua parte, busque o reino de Deus em primeiro lugar, faça a tua parte, e não se preocupe, fique tranquilo, você vai receber o que o seu coração deseja, estando alinhado com a vontade de Deus, no momento certo, porque só Deus sabe quanto vai te dar algo que vai abençoar a sua vida. Talvez você ainda não tenha recebido algo que você está pedindo, porque você não vai saber administrar aquilo. E Deus sabe, na sua onisciência. Não vou dar isso ao meu servo ou minha serva, porque se eu der, agora, nesse momento, ele vai me largar. Ele vai me trocar por aquilo, ele vai me negligenciar, ele vai cultuar, ele vai fazer daquilo ali. Foi o que aconteceu comigo. Mas Deus deu. Mas existia um propósito, porque Deus conhecia, Deus na sua onisciência sabia. Quando eu queria tanto montar uma padaria, montei uma padaria, Deus me deu uma padaria, foi Deus que me deu, eu não tinha condição, eu não tinha dinheiro, queridos, e Deus me concedeu abrir as portas e eu abri a padaria, e eu comecei a idolatrar essa padaria, só trabalhava, deixava as coisas de Deus de lado, passei a não ir na igreja, só trabalho, mas Deus sabia também na sua onisciência, que lá na frente, quando Ele me pedisse, eu iria entregar, e foi o que aconteceu. Quando Deus falou assim, eu quero que você entregue, eu entreguei. Então, queridos, Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe e Ele conhece o futuro, Ele é onisciente, e Ele sabe o melhor momento para te dar aquilo, para te abençoar. Quantos aqui, que um filho, vamos dizer, de 7, 8 anos, 10 anos, vai pedir uma motinha, de motinha pequenininha, que dá para criança mesmo, uma motinha dessa aí. Como é que você vai dar aquilo para uma criança de 10 anos? Você não dá, queridos, por mais que ela queira, por mais que ela ache bonito, mas tu não vai dar, por quê? Porque ela vai se matar com aquilo, porque você não tem responsabilidade, vai se matar e você não vai dar, não é porque você não tem condição, você tem condição, mas você não vai dar porque você ama o seu filho, ama a sua filha, e você não vai dar nada que venha prejudicar. A mesma coisa é o nosso Deus.
Você não tem que cobiçar nada de ninguém, não tem que desejar nada de ninguém. E não é só de âmbito, presta atenção, não é só de âmbito material, é ministerial, é personalidade, é de marido, relacionamento. Eu vi um caso de uma irmã, né, que orava, porque sabia que a esposa do pastor não acompanhava, era, né, aquela pessoa, orava para que a mulher morresse para ela casar com o pastor. Vê se pode uma coisa dessa. Meu Deus, se Deus vai ouvir uma coisa dessa. Troço doido, orando para, pastor, Senhor, leva a esposa do pastor fulano, Senhor, eu quero casar com ele. Meu Deus do céu, troço doido, essa mulher tinha que ser internada. Por que, queridos? Tem uns troços muito doidos, as pessoas são muito doidas. A gente precisa entender o que nos atrai, por que eu tenho inveja, por que eu quero cobiçar tal coisa. Então eu tenho que entender isso aí. E saber que isso não agrada a Deus. E estar satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Todos os dias, queridos. Todos os dias. Eu agradeço a Deus pela minha casa, pelo que eu tenho, pelo que Deus tem me dado, pela minha esposa, pela minha família. Eu agradeço a Deus. E digo mesmo, falo para os irmãos, e Deus sabe disso. Não preciso de mais nada nessa vida para ser feliz. Não preciso. Eu não preciso. Já há muitos anos eu falo isso, eu não preciso de mais nada para ser feliz. Eu já sou feliz, eu já sou completo, já sou alegre, já sou contente. Eu não preciso ganhar mais nada, não preciso ganhar mais dinheiro, não preciso ganhar carro, não preciso ganhar nada disso. E tudo que Deus tem me dado desde o ano passado para cá, queridos, não é porque eu pedi. Não é porque eu pedi. Ele simplesmente tem me dado. Eu não tenho nem pedido, queridos, eu só tenho agradecido pelo que eu já tenho. Mas Deus tem me proporcionado a oportunidade de ter mais. E é unicamente pela graça de Deus, pela vontade, porque eu não tenho pedido. Eu não tenho pedido. Se é uma coisa que eu não peço, que nas minhas orações é nada para mim, bens, nada disso. Eu não peço nada para mim. E muitos anos eu não peço nada. Só pela igreja, só para o avanço da igreja. Deus abençoar a igreja, Deus despertar a igreja para a gente ganhar almas, para a gente poder avançar, levar o evangelho a vidas, as pessoas que estão se perdendo. Só isso, só o que eu tenho pedido é isso. Só isso que eu tenho apresentado diante do Senhor. E aí, queridos, para encerrar, eu coloquei assim na conclusão. Ao olharmos com um olhar de análise nas consequências da violação dos 10 mandamentos, concluímos que sua elaboração estava focada em um viver de qualidade e bem-estar da pessoa que desejam viver de satisfação, paz e realizações com todos ao seu redor. Se você é uma pessoa que deseja viver uma vida abundante, esforça-se em colocar as suas práticas diárias, os 10 mandamentos. Em resumo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você pode fechar seus olhos? Um coração grato, queridos. Um coração grato. Reconhecimento da graça, reconhecendo do amor de Deus. Vamos reconhecer. Vamos participar agora da ceia do Senhor. Quero convidar quem vai me ajudar aqui, os irmãos que vão me ajudar aqui na distribuição. Oh, aleluia. Eu queria fazer um ato com você, queridos. Quero que você fique de pé. Essa semana nós terminamos o estudo do tabernáculo. E no estudo do tabernáculo, queridos, quando o ofertante trazia a sua oferta, ele colocava a sua mão esquerda sobre aquele cordeiro. E lançava sobre aquele cordeiro, confessava o seu pecado. E lançava sobre aquele cordeiro o seu pecado. Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Nós estamos livres de toda condenação. Mas ele sabia também que o nosso lidar do diário, nós poderíamos estar sujando as mãos e os pés. Por isso que ele lavou e disse aos discípulos esse ato que significava. E eu quero fazer com você, queridos, aqui um ato para que você entenda, dentro desse contexto do passado, do cerimonial, de levantar a mão esquerda sobre o cordeiro e lançar sobre ele o seu pecado. Eu queria te pedir, meu irmão, você que está aqui essa noite,
e que você entende que tem cometido pecados. Eu tenho cometido pecados. Eu tenho cometido coisas, talvez aparentemente simples, mas eu sei que desagrada o Espírito de Deus. E eu quero levantar a minha mão esquerda. Se você tem algo a apresentar do Senhor, eu não vou pedir que você fale alto, mas fale para o Senhor. Quero pedir que você levante a sua mão esquerda e você, no seu pensamento, no seu coração, você lance o seu pecado sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ato, queridos, fala que nós devemos lançar aos pés da cruz os nossos pecados, para nós obtermos o favor e a graça de Deus. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Quero que você levante a sua mão esquerda, e que você possa estar falando com Deus, aí no seu pensamento: Senhor, me perdoa, Senhor Deus. Aí você fala o que foi feito, você fala pelo que você entende. Dê nome ao seu pecado, queridos, dê nome ao seu pecado. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Não perdoa os meus pecados, não. Dê nome. Fale o que foi que você fez, se você olhou para alguém indevidamente, se você caluniou alguém, se você roubou alguma coisa de alguém, se você mencionou o nome de Deus em vão, se você de alguma maneira você tem colocado alguém, alguma coisa acima do compromisso de Deus na sua vida, se você tem matado alguém com palavras, se você tem cobiçado algo de alguém, confesse o seu pecado agora com a sua mão esquerda levantada, lançada sobre o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o nosso advogado, está diante do Pai. O seu sacrifício na cruz do Calvário ainda é eficaz sobre nossas vidas, sim. E eu quero que você esteja orando, enquanto o ministério estará tocando, eu quero que você esteja orando, e depois os nossos irmãos que estão aqui na frente vão nos ajudar na distribuição dos elementos, mas antes eu quero te pedir que você faça isso. A ceia é um momento de conserto, de renovação, e precisa ser visto dessa forma. Você não pode participar indignamente, mas você também não pode ficar de fora desse momento. Aleluia. O ministério pode tocar? Enquanto vocês estiverem tocando, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, apresente o seu pecado diante do Senhor, confesse o seu pecado, dê nome ao seu pecado, dê nome ao seu pecado, e peça perdão a Deus. Reconheça a sua negligência, reconheça o seu pecado, se arrependa. Aleluia. Deus, aleluia, santo, 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 Deus,
Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar, queridos, apresentando esses elementos como elementos de substituição, elementos que vão exemplificar, substituir, Senhor, no sentido de entendimento que o corpo do nosso Senhor Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então você mastigue, triture, lembrando que o nosso Senhor, o corpo do nosso Senhor foi moído pelos nossos pecados, foi transpassado pelas nossas iniquidades. Aleluia. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor Deus, esse pedaço de pão que nesse momento irá simbolizar o corpo do nosso amado Jesus. Agradecemos a Deus, a Ti o presente que se chama Jesus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Oh Deus, não somos dignos, mas o Seu sacrifício nos tornou dignos, Senhor, para podermos apresentar diante de Ti. Aleluia, glória a Deus. Comamos todos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não sei o que Ele viu em mim. Glória a Deus. Não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar, Ele escolheu a cruz. Pra mim da vida foi, Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que nada fiz. Queridos, Efésios 5 diz assim: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi com esse propósito que o sangue de Jesus foi derramado, meu amado, para nos purificar e para que nós pudéssemos nos apresentar diante dele no dia das bodas, sem mácula, sem ruga, sem envelhecimento, sem detrimento, mas edificados, renovados, adornados pela sua palavra, a sua verdade, em obediência a tudo aquilo que Ele determinou. Vamos apresentar esse vinho. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti esse suco de uva, Senhor, que vai representar o sangue do nosso amado Jesus derramado ali na cruz do Calvário, para que houvesse pagamento, para que houvesse resgate, para que houvesse remissão acerca de nós, ó Deus. Nós que um dia nos perdemos, o Senhor morreu ali no Calvário, derramando o seu sangue por obediência, para nos resgatar, para nos comprar de novo e para constituir para Ti reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela eficácia do sangue de Jesus que está na obediência. Muito obrigado, Senhor. E como Ele, também queremos ser obedientes a Ti em tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, troque de cálice com o seu irmão aí. Troque de cálice com o seu irmão, declarando que nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tomemos todos juntos agora, em nome do Senhor Jesus. Tomemos todos juntos.
querido. Que Deus te abençoe grandemente nessa semana. Que Deus derrame sobre a tua vida a sua graça, o seu amor. Que Deus derrame sobre você essa paz, essa alegria, esse gozo que provém do Espírito Santo, daqueles que o têm em sua vida. Que você seja abundantemente e tenha uma vida abundante na presença do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer pelo que o Senhor nos falou aqui esta noite. Queremos agradecer pela profissão de fé que tomamos, ó Deus, nos cânticos, exaltando a tua verdade, o teu nome, e por aquilo que o Senhor falou no nosso coração, e pela nossa renovação de votos de fidelidade a ti neste momento. Abençoa a tua igreja, conceda-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista. Nós te pedimos agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus, amém? Os líderes, fiquem por favor. Se algum irmão mais quiser ficar para participar, fique por favor, pode ficar. Nós vamos encerrar e nós vamos dar a nossa reunião rapidamente, tá bom? Quentinha, domingo que vem nós temos quentinha. Quanto? R$15. Bife à parmegiana, arroz, feijão. Ô meu irmão, faz isso não. Batata palha também. Levanta a sua... sim, sábado que vem, queridos. Sábado que vem, queridos, tem do Redenção, né? Convide. É um momento de evangelismo, convite, tá bom? Amanhã de manhã, oração, queridos, amanhã de manhã, toda a igreja está convidada, amém? Nossa, gente, é muito anúncio! Vamos lá, digamos todos juntos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Amém, queridos. Os irmãos, por favor,